Paz seja convosco. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Diz assim a Escritura: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. E o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação, e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém. Assentai-vos. Então, pela graça inaudita do infinito Deus, a gente se reúne mais uma vez aqui no cenáculo, aqui na minha casa. E nós temos feito várias reuniões na casa dos irmãos, e a cada dia que passa, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, né? E essa semana eu senti muitas dores no meu corpo, muita dor, né? E hoje eu tive uma visão e cumpri aquela visão e eu melhorei, né, com Deus. Mas essas dores, elas são, na minha vida, têm sido normais até, certo? Quer dizer, eu não tenho tido sossego na minha carne, né? Quando é uma coisa, é outra, né? Então, sempre está surgindo uma coisinha, um fato, alguma circunstância, e aí eu sinto essas dores, certo? Mas, em momento algum, eu desanimei, nada. Aí eu vejo, às vezes, as pessoas do meu lado, cambaleantes, né? Sem força para reagir, às vezes naquela indolência espiritual muito grande, né? Mas, o que nós podemos fazer, né? Nós temos que fazer o quê? Dar o exemplo, né? Ser o exemplo, né? Como Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Então ele também lutava, né? Ele sentia dores, ele sentia aflições, né? E digo para os irmãos, quando é dia da nossa reunião, o meu espírito se agita, que a vontade minha espiritual é que os irmãos viessem, todos, né, para a reunião. A gente até comentou isso hoje, todos para a reunião, que participassem, que se entregassem a Deus, enfim, que fosse mais irmão. Nós estamos num tempo que a indolência parece estar falando mais alto dos corações, né? Nós estamos num tempo que as pessoas querem Deus para a cura da sua enfermidade, para a compra de uma casa melhor, né? Para a compra de um carro, enfim, tantas coisas. Mas parece-me, né, que aquela vontade ferrenha de ir para a glória do Senhor, mas fica um pouco distante, não? Né? Parece que as pessoas não querem que aconteça um arrebatamento, né? E fica adiando a sua preparação, fica adiando a sua santificação, fica protelando a sua fé. Nós estamos nessa época, né? Nós estamos na época do descrédito da Escritura, né? Por isso que vem a minha palavra do Senhor, nessa mensagem dessa noite, a veracidade escriturística. Nós sabemos, nós conhecemos, né, a verdade escriturística. Mas, o que ocorre? A nossa volta, a incredulidade é muito grande ao nosso derredor, né? Há uma incredulidade fora do comum, entendeu? Cada um criou um Deus à sua maneira, serve aquele Deus. Mas quando as aflições surgem em cena, quando algo sai da normalidade, eles querem esse Deus que nós vivemos. Por isso que Jeremias falou, busque os seus diversos deuses e eles vão resolver
vão tirar as suas aflições. Por que na hora daquele grande aperto, aquele povo procurava um profeta, Jeremias? Por que eles não iam atrás dos deuses que eles serviam? E hoje não é diferente, meu irmão. Não é diferente. O mundo religioso está nessa dimensão. Serve a vários deuses. Mas quando ele precisa do Deus verdadeiro, ele vem procurar. Sabe até onde encontrar. Né? Então a mensagem dessa noite, a veracidade escriturística, ela é a terceira mensagem, né? Dessa terceira dimensão da primeira trombeta, totalizando 49 mensagens e das trombetas. E nós chegamos à marca de 1078 mensagens, englobando as vestes sacerdotais. Então vejam, são 1078 mensagens. São dimensões, que cada mensagem é uma dimensão. Cada mensagem é um passo a mais que nós damos nesses tempos de imoralidade, nesses tempos de descrédito, nesses tempos de descontentamento. Mas eu estava lendo Jeremias hoje, e o profeta disse assim, para aquele povo, que eles, mesmo estando ali naquelas dimensões de um país gentio, que tivesse paz entre eles. Né? E que eles buscassem ter paz entre eles. Mas aqui está falando conosco, nós estamos num mundo gentil, onde a nossa volta só há confusão. Né? A nossa nação, uma situação deplorável, não é não? Né? Os nossos futuros governantes, segundo dizem aí, um atacando o outro, um condenando o outro, quando os dois, na verdade, são corruptos. É o corrupto condenando a corrupção. E a corrupção querendo cobrir o corrupto. Não é assim? Então é um caos total. E mais pela graça, nós estamos debaixo das mãos do Senhor, e Ele tem nos guardado, nos livrado de tantas coisas. Mas nós somos um país gentil. Nós somos um país gentil. Nós trabalhamos no mundo gentil. Nós somos cercados das vaidades gentios. Nós somos cercados de N deuses. Que cada comunidade de fé tem um Deus à sua maneira. Né? E nós servimos um Deus escriturístico. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Né? E não podemos, meus irmãos, se deixar dominar por esses acontecimentos. E na atualidade, estão procurando denegrir a Escritura. Houve um homem aí, não vou citar nome, questão de ética, né? Ele colocou 4 escrituras assim, no canto assim, no sofá, e ele disse que aquilo era uma grande mentira, que a Escritura, uma grande mentira. E ele disse que, se ela fosse a verdade, só teria que ter uma só. Ele falou, tem uma Bíblia aqui escrita em inglês, Thompson falou, acho que é isso mesmo. Essa aqui está escrita em hebraico, essa outra está escrita em português, e essa outra aqui está escrita em espanhol. Se ela fosse a palavra sagrada, era um livro só. Eu acho ele um homem tolo, imbecil. Ali, ela está em 4 volumes, né? Mas de idiomas diferentes, formas de expressão. Mas o conteúdo da Escritura nunca mudou. Não. Idioma. E mais incrível de tudo que o crítico, falando essas coisas todas, ele fala, o apóstolo Paulo falou. Né? A letra mata e o Espírito vivifica. Ora, mas se tudo aquilo é mentira, como é que você vai se basear na Escritura para dizer uma verdade? Então isso é um imbecil. Né? Não vou citar não, porque isso não tem educação. Mas ele é um imbecil, não é não? Eu creio que seja um hipócrita, né? Desses bem... Sinceramente. Aí depois ele falou assim. Aí ele condenou Moisés. E daqui a pouco ele falou, se a lei de Moisés fosse vivida, tudo seria bom. Como a gente pode agora seguir as ideias de um homem desse?
Ele está dizendo que aquilo é mentira, mas ele se baseia na mentira para combater a mentira. E o que diz o texto de hoje? O que nós lemos agora há pouco? 13 de Coríntios, versículo 8. Olha como é completamente diferente. 13, 8. Está aqui. Aqui, ó. 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, mas o mundo religioso está aí assim. Mas ele é um outro imperador. Ele está condenando as escrituras, mas se baseando nas escrituras. Né? O que nós temos é traduções. Né? Várias traduções. Né? Eu já li a Bíblia centenas de vezes, que não sabem disso. Eu confesso, não encontro isso que eles falam, não. O que eu encontro é sinônimos. Né? Mas os fatos dentro da Escritura permanecem os mesmos. Né? A não ser um caso que eu citei para os irmãos lá de Daniel. Né? Mas na verdade, irmãos, Satanás, ele quer porque quer deturpar as Escrituras. E nós estamos vendo hoje, como já disse, o 30º dia de Bul, né? Nosso 8º mês lunar, o último dia, né? É um sábado, e nós estamos já há 236 dias do ano, vivendo o 34º sábado. Enfim, nós estamos caminhando, né? Estamos também no 2º ano espiritual do 8º silêncio, dos últimos 7 anos do 8º silêncio. E Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado. Enfim, nós estamos vivendo de dimensão escriturística em dimensão escriturística. Uma regra aqui, outra regra ali, um mandamento aqui, outro mandamento lá. Né? E Jeremias fala para levantarmos pirâmides e não deixarmos os marcos antigos. E nós temos feito isso. Não que a gente seja melhor que os outros. As nossas reuniões de igreja, né, que a gente reúne na casa dos irmãos, no cenáculo de cada casa, é para examinar as Escrituras, para ver se as coisas são assim. E estão dizendo que a Escritura é mentirosa. E estão dizendo que a Escritura não tem valor algum. E ela própria prova por ela mesma que ela é a verdade. Então, nada contra a verdade, senão a própria verdade. Né? Então nós caminhamos, irmão, para a completa restauração, que é o batismo com o Espírito Santo. Né? Então, nós estamos caminhando para isso. Nós não somos batizados com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é a restauração completa. Né? É nós deixarmos esse corpo carnal pecaminoso e ocuparmos um corpo celestial incorruptível e sermos tal qual o Senhor, tais qual o Senhor. Né? Que ele está lá essa grande promessa está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Né? Então, amados irmãos em Cristo, né? Nós exercemos as verdades escriturais com segurança. Nós examinamos as Escrituras todos os dias. Nós vivemos o que está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Pode ver na Escritura ali. Atos 17, 11. Ó, lá está escrito: ora, esses foram mais novos dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando-a cada dia nas Escrituras, se as coisas eram assim. Essa que é a atitude correta. Essa que é a ação perfeita. Examinar nas Escrituras se as coisas são assim. E nós tivemos o privilégio, Deus nos deu o privilégio, de termos a revelação da sombra e da imagem. Como isso nos tem ajudado? Para pôr por terra essas teorias, essas críticas, essas mensagens aí do homem. Verdadeiramente, ela é a palavra do Senhor Deus. Né? É a palavra do Senhor Deus. Ela é a verdade. E as nossas reuniões, né, elas são dentro desses parâmetros, Urim e Tumim. Nós examinamos a primeira dimensão, que é o Velho Testamento, examinamos a segunda dimensão, que é o Novo Testamento, e sabemos
que o Novo Testamento completa o Velho. Porque Deus fez tudo, no sétimo dia Ele restaurou. No sétimo dia Ele restaurou. Então o 7 para nós é confusão. 7 é revelação. Ora, se Malaquias é o 39º livro, né? Então falta mais 3 para completar, 42, que aí nós temos múltiplo de 7, né? E vai completar onde? Lá em Lucas, né? Mateus, Marcos completam ali. E é muito interessante Malaquias, Mateus, Marcos e Lucas, né? Então lá no Novo Testamento é exatamente em Lucas que se completa. E lá em Lucas nós vamos encontrar o que Malaquias falou, a resposta está lá. Então, amados irmãos em Cristo, essa história, né, de que a Escritura é um livro deturpado, é engodo, é mentira, ela é a verdade. Entendeu? É que criaram Bíblias paralelas, né? Criaram a Bíblia do jovem, a Bíblia da mulher, a Bíblia não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, né? Mas ela é imutável, porque Deus é imutável, Deus é impecável. E nós não temos que defender Deus, não, sabe? Não, Deus é que nos defende. Nós não temos que defender a nossa fé, não, Deus nos sustenta a nossa fé. Então, nós não devemos nos preocupar com o que a religião faz, deixa de fazer. Não. Deus não vai julgar o seu povo pelas diversas comunidades de fé. Deus vai julgar o povo pela Escritura, pela sua palavra, né? Então, nós temos tido o privilégio de examinarmos a Escritura pelas dimensões da imagem e da sombra, Urim e Tumim. E Deus tem nos aberto o entendimento. Nós não somos religiosos, nós não somos políticos, nós não somos cristãos sem conhecimento de nada. Não, nós somos pessoas esclarecidas. Nós temos muito conhecimento da Escritura, porque Deus abriu o nosso entendimento. Nós não somos melhor que ninguém. Nós queremos viver o assim, diz o Senhor, examinando nas Escrituras as coisas são assim, né? Então, agora, vamos então, já que existe que a Escritura está sendo deturpada, que a Escritura está sendo adulterada, ora, então, amados irmãos, que adultério é esse? Se os pontos gloriosos dela, os pontos proféticos do início de uma fé, permanecem intactos, onde que mudou nada? Você conversa de quem não tem o que fazer. Vida de mulher paroleira que anda de casa em casa jogando uma pessoa contra a outra. Não tem essa história? Paroleira, aquela que fica não para com os pés em casa, tem que estar para baixo para cima, conversando o que não deve. Então, vamos para abrir a Bíblia então em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Olha quão interessante é essa passagem. Se ele tivesse que adulterar a Escritura, fosse que nós aqui fôssemos criar uma Escritura, ia mudar logo aqui, ué. Porque aqui em Pedro, veja que essa aqui é a sombra, né? Por que eles não enxergam isso? Porque isso está na sombra. E por que nós enxergamos? Porque nós temos uma luz, que é a mensagem profética, ela que nos ilumina a enxergar na sombra. Olha o que diz aqui: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Ora, está dizendo que eu não posso me apartar do Velho Testamento e ficar com o Novo, nem me apartar do Novo e ficar com o Velho. Eu tenho que viver os dois, porque os dois se completam. Então, se houvesse um adultério da palavra, aqui seria, tem que colocar aqui, vocês não têm que seguir esses profetas, e muito menos esses apóstolos. Aí sim seria uma deturpação da Escritura, uma heresia, um grande adultério. Mas
Onde que está adulterando? Se aqui está a grande orientação para nós, não deixarmos os profetas, e muito menos os apóstolos. Amados irmãos em Cristo, a gente não pode dar ouvidos a doutrinas de demônios. Né? Se bem que os grandes pregadores, homens aí cultos da atualidade, deturpam as escrituras pelos atos que praticam, pelas heresias que ensinam para o povo. Né? Naamã mergulhou no rio Jordão, que eram águas barrentas, né? O outro vai no rio Tetê, engole fezes, diz que está no rio Jordão. Um imbecil. E quer que a gente siga essa fé. Isso é heresia. Mas é plano satânico para descrer das escrituras. Não, vamos continuar vivendo as escrituras. Amados irmãos em Cristo, o mundo jaz o maligno. Então, aqui nós temos esse ponto importante, um ponto básico importante. Então aqui está um grande fundamento. Então nós não podemos, né, esquecer a primeira dimensão, que é o Velho Testamento, né, e vivemos a segunda, que é o Novo, e vice-versa. Então as duas dimensões, elas se completam. Sabemos que 7 é a dimensão conclusiva. Por isso que eu disse, Malaquias é o 39º livro. Mas vai completar onde? Lá em Lucas. E Malaquias vem no capítulo 4 e diz, para não esquecer da lei de Moisés. Está escrito lá. Lembrai-vos da lei de Moisés. Então, mas ela foi esquecida. E o que fala o 2 Pedro 3,2? Lembrai-vos. De novo, porque tudo isso seria esquecido. Por isso que Deus fala em São João 14:26, que Ele enviaria o Espírito Consolador, que nos faria lembrar e ensinaria o que nós não soubéssemos. E Jeremias fala também, e esse povo? Esse povo não esteve na reunião solene. Esse povo não esteve lá na grande conferência, porque não entendia a voz do profeta. Se não participou daquela conferência, não vai entender a voz do profeta nunca. Nunca. Então, amados irmãos em Cristo, então vejam, as duas dimensões se completam. Né? E Malaquias 4, versículo 5, né? Ele fala dos dias terríveis do Senhor que virão, mas que Ele enviaria o Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Está lá no versículo 5, né? Antes que Ele ferisse a terra com a maldição, que é a grande tribulação. E nós vamos para Lucas capítulo 17, o que diz? Que Deus enviaria o Elias, que é João Batista. Está lá, João, o Elias de Malaquias, que viria para converter o coração dos pais aos filhos. Mas não está escrito que João viria para converter o coração dos filhos a seus pais. E quando Jesus leu o livro de Isaías, lá naquele sábado, ele não citou a palavra restauração. Por quê? A restauração é agora, não era aquela hora. Né? João Batista veio para converter o coração dos pais e dos filhos. Sim, o coração da igreja judia aos apóstolos. E o profeta dessa era veio para converter o coração dos filhos aos pais, que são os apóstolos. Eles são os pais da igreja. A noiva palavra nasceu no dia de Pentecostes. No último dia da festa, nasceu a noiva palavra. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que não adulteraram a gente também? Por que não colocou lá em nome da Santíssima Trindade? Não adulterava tudo. E deve vir uma Bíblia assim, se já não tem. Parece-me que já tem. Né? Que Maria é a 4ª pessoa agora. Eu já não tenho mais 3, são 4. Gente do céu, o que é isso? E nós não podemos deixar de dominar para essas tolices, para essas bobagens, para essas coisas. Não. Os irmãos já notaram quantas coisas Deus tirou de nós? Se é que tínhamos aquilo, ou queríamos viver aquilo. Já para para imaginar o quanto Deus já nos santificou de tantas coisas. Nós não temos a tal de carteirinha de membro. Para quê? Carteirinha de membro.
qualquer bandido aí é mais documentado que a gente, não é não? Puxa, ele tem passaporte, tem isso, tem aquilo, tem outro, tal, viagem pelo mundo inteiro, tal. Você tem uma carteira de membro de alguma comunidade, significa que você é cristão ou uma pessoa honrada? Não quer dizer muita coisa não. Olha, nada. Se você não vive o assim do Senhor, você pode ter 1000 carteiras aí, né? Assinado pelos grandes pregadores da atualidade, da mídia. Então, amados irmãos em Cristo, Mateus, Marcos e Lucas simplesmente completam Malaquias. Mas João Batista, pode ler Lucas 1,17, está escrito, ele não veio para converter o coração dos filhos a seus pais, não. Bom, então, Deus enviaria um novo profeta. Ora, mas exatamente em Mateus 17. Leia Mateus 17, 10, 11, 12, vai lendo ali. O que ele diz? Mas Senhor, não diz os escritos que é mistério que Elias viesse primeiro? Pô, mas Elias já veio. Mas ele virá. Jesus ratificou aquelas palavras, ou seja, confirmou aquelas palavras e disse que ele viria e restauraria todas as coisas. Então quem vai restaurar não é o Senhor Jesus, é o profeta. Porque o profeta, ele é a palavra da hora. Entendeu? Moisés era a palavra daquela hora. Quem não ouvisse Moisés estava condenado. Então sempre Deus levantou um profeta no fim da era. Se nós estamos no final da era de Laodiceia, eu já digo dos escombros da Laodiceia, tem que haver um profeta no lugar desse planeta com uma mensagem de conserto. Deus nunca levantou profeta quando as coisas estavam bem. Não. Por que Deus levantou Jeremias? Porque as coisas estavam más, estavam todas erradas. Por que Deus levantou aquele homem, aquele profeta, e foi lá falar com aquele sacerdote em Malaquias 3? Porque eles eram ladrões, estavam roubando os dízimos e a oferta do povo. O ladrão ali não é a pessoa lá da comunidade, da sociedade, não. O sacerdote. Ele que era um ladrão naquele dia. Ele estava roubando o povo. Hoje eles invertem. Amados irmãos em Cristo, nós não somos religiosos, graças a Deus. Nós não pertencemos a nenhuma comunidade de fé. Não. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade. São João 4, 24. E amém. E não estamos aqui para agradar A, B, C, D. Não. Muito pelo contrário. Nós vamos agradar a tudo e a todos. Né? Então o sistema religioso político, ele vive essas coisas. Olha São João 5,43. Olha só. São João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Mas, irmãos em Cristo, o sistema religioso, político, essa hora, vive exatamente isso. Bom, os imperadores do Evangelho propagam isso. A gente vem em nome do Senhor dos Exércitos para falar com eles não te ouvem de jeito nenhum. Mas, em nome de qualquer um outro, ele segue. Não vou citar nome, questão até de educação, né? Mas, se o fulano de tal fez isso aqui, não sei o que, tem um tempo maior que o outro, ali está a verdade. Não, isso é engano, mentira. Tempos suntuosos não significa que a verdade esteja ali. Ué, Salomão foi um tempo suntuoso, mas ele faltou com a verdade. Ué, então não era para faltar com a verdade, não é não? E Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, caiu tudo. Nada contra a verdade, só a própria verdade, irmãos. Aí, agora, eles creem nessas heresias. Crê. O homem faz um acordo com uma empresa tal aí na cidade, né? Aí ele cria algo ungido. Ungido. Vamos dar um exemplo. Uma figuinha. Ele vai numa fábrica dessa aí, eu quero 1 milhão de figuinhas. E compra 1 milhão de figuinhas. Aí o que ele faz? Unge as figuinhas. Não sei como que ele unge aquilo, mas ele unge. Né? Unge. Ele paga
10 centavos para a empresa lá fabricar a figuinha para ele. Mas agora a figuinha está dentro do envelope. Ela está agora ungida, e se você levar a figuinha para casa, Deus vai te abençoar. Você tem que dar R$ 50 de oferta, minha irmãzinha, para Deus ouvir a sua oração. Ele compra por 10 centavos e vende por 50. E o idiota, o imbecil, compra. Que eu acho muita. Gente do céu. Agora, mas nisso eles creem. Nossa, chora. Aleluia. Fala até outras línguas. Profetiza, faz isso, aquilo, aquilo outro. Agora você chega, abre a escritura para ele. Em 2 Pedro 3,2, né? Malaquias 4, 5, 6. Deuteronômio 29, 29. Amós 3,7. E vamos indo. Né? Atos Apóstolos 2, 38. Não. Se ele não quer, você é falso profeta. Falso profeta e viver a verdade. Sabia que nós somos falsos profetas para eles? Nós somos falsos profetas, nós somos mentirosos. Mas vem cá. Pior que eu fico brincando com esse povo aí. Mas, nota bem, que falsa profecia é essa que nós vivemos, se nós comparamos as escrituras? Eu, por exemplo, faço 3 tipos de leitura. A leitura informal, que eu leio de Gênesis até Apocalipse. Já li 185 vezes. De leitura, conheço. Eu faço a leitura comparativa, eu comparo o Velho Testamento com o Novo com o Velho. Ou um profeta com outro profeta. E depois eu faço a leitura investigativa. Vou investigar, vou examinar se as coisas são assim. Isso é falsa profecia? E eles têm uma mania de dizer que a gente não pode anotar nada para pregar o Evangelho. O Abacuque, escreve a visão. Escreve a visão. Passa o tempo que passar. Ela cumprir-se-á. Ora, nota. Então Moisés, sobe aqui no monte, Moisés. Notou. Escreveu. Mas qual o pecado nisso? Muito pelo contrário. Vai te ajudar a orientar. Agora, quando nós estamos naquele deserto, naquela situação, e surge um imprevisto, o Espírito Santo falará por vós. Aí sim. Você vai lá no tribunal, enfrentando o tribunal do juiz. O Espírito Santo fala por vós. Não fala? Fala. Nós temos que crer assim. Então não temos que se deixar dominar para essas coisas não. Olha aqui em São João 5 ainda. Olha o versículo 45 até o 47, que interessante isso aqui. Olha o que diz. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés. Em quem esperais? Eles criam em Moisés, esperavam em Moisés. Ora, naquela hora, eles aceitavam Moisés. Mas não aceitavam o Senhor Jesus Cristo. De jeito nenhum. Crucificam, é mentiroso. Mas eles criam em Moisés. Ora, Moisés anunciou Cristo, ou seja, ele, Jesus, e eles o crucificaram. Vamos para o 46. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. O que Jesus está dizendo? Que nós não podemos deixar o quê? Moisés de lado. Moisés é muito importante, porque ele escreveu o Senhor. E como enxergar isso? Meu irmãozinho, só pela mensagem de um profeta. De uma outra maneira, a luz nossa é a mensagem profética. Sem a mensagem profética, nós seremos tão cegos quanto o sistema religioso político que está. Agora, olha o 47. Não, 46. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Nossa, isso que é muito profundo. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés anunciou quem? Cristo. Você não crê em Moisés, como vai crer em Cristo que chegou ali? Naqueles dias, então, eles eram contra Cristo, a favor de Moisés. E hoje? Contra Moisés e a favor de Cristo. O mesmo sistema só inverteu a dimensão. A dimensão anterior era descrer de Jesus e crer em Moisés. A dimensão atual é crer em Jesus e descrer de Moisés.
Ou então, nós estamos anulando as escrituras, que ele falou que Moisés escreveu sobre a pessoa dele. Né? Então, continuando. Então, hoje, a atualidade, assim está o povo, não crê nos escritos de Moisés. E diz Malaquias, não esqueça de Moisés. E diz 2 Pedro, não esqueça de Moisés. Ora, meus irmãos, porque Moisés, cuida aqui. Então, como eles podiam crer nos escritos de Moisés? Estavam cegos. E a fúria satânica pelo dinheiro sempre existiu. O homem fica cego em função do dinheiro. Se há uma coisa rentável, é chamada porta de igreja. Ela rende. E não tem que prestar conta nem para os fiéis. Para ninguém. É rentável. Nosso país é isento de qualquer tributo, de qualquer imposto, qualquer coisa. E eles ainda abrem uma cantina lá no fundo e vendem produtos, né? Vendem produtos, tal. Numa concorrência desleal para com o comércio comum. Porque o comércio comum paga imposto. Municipal, estadual e federal. Não é assim? Ou estou enganado? E lá, nessa comunidade de fé, nem um centavo. E que diz Paulo? A quem imposto, imposto. A quem taxa, taxa. A quem tributo, tributo. Não devais coisa nenhuma a ninguém, a não ser o amor. Ou então, é uma deturpação de tudo. É, meu irmão. Não se luta com o sistema religioso, político, não. Não se luta com essas coisas. A fúria satânica pelo dinheiro os instruiu logo desde começar. Então, eles são deturpadores da Escritura. Então vejam bem que então nós estamos no caminho certo. Ainda que fraquinhos, ainda que poucos, pequeninos, né? Mas nós estamos no caminho certo, graças a Deus. Então vejam, meus amados irmãos em Cristo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ó, nós estamos hoje só lendo na sombra, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O profeta Paulo. Mas aquele crítico, como ele recomendou a gente ler Paulo? Mas não é tudo mentira? É até engraçado o negócio. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, eu falei. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A igreja judia, ela estava na dimensão da letra, da lei. Né? Da lei. Já os eleitos dessa hora estão na dimensão do Espírito. Então nós somos os judeus espirituais desta hora. Nós estamos vivendo ainda em dimensões gentias. Nós estamos aqui em um país gentil, mas guardando a Escritura em Espírito. Porque pela carne seria impossível nós servirmos a Deus. Isso que o profeta Paulo falou. Por que ele fala que a letra mata? Porque o homem pode mudar a letra. Pode ou não pode? Pode. O homem pode mudar a letra. O homem pode deturpar a letra. Mas ele não consegue deturpar a palavra, porque a palavra é o Senhor Jesus Cristo. Aqui é a Escritura que me leva ao Senhor. Que eles falam que está adulterado. Mas não é, não tem adulteração. Ela está escrito em N idiomas. Vários idiomas. Porque os gloriosos dela, aí. Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, se antes ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas, que não adulteraram isso aí. E Apocalipse 10,7. Mas no dia da volta do sétimo anjo, o segredo de Deus seria revelado. Mas porque também não deturpou isso aí? Não, irmão. Não liga para essas coisas. Né? Não se inquiete com essas coisas. Entendeu? Não. Então, nosso redor, eles são deuses e mais deuses. Religiões e mais religiões. Impérios religiosos. Ou até a mensagem. Na mensagem existe imperadores, quanto mais em um mundo perdido, pecaminoso que aí está. Agora, Pedro, ele fala uma coisa interessante. Por que não tiraram isso aqui também? Olha aí. 2 Pedro 3,16. O que diz aí?
2 Pedro 3,16. Aqui. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais a ponto de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Ora, meus irmãos aqui em Cristo, aqui nós temos uma revelação, né, da necessidade de um profeta para pôr as coisas em ordem. As coisas que Paulo falou são difíceis, mas para nós não. Porque nós temos um profeta, o qual Deus dá a ele a interpretação da Escritura. Né? E Pedro fala que, 2 Pedro, aí, capítulo 1, versículo 20 e 21, o que Pedro fala? Pedro fala que a Escritura não é produzida por homem nenhum. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, Deus não precisa de intérprete. Ele é o intérprete. Só que ele revela a um profeta. O profeta vem e fala. Assim foi Jeremias, assim foi Isaías, os grandes profetas. Né? Há uma história de profeta maior e profeta menor na Escritura. Não tem profeta maior, não tem profeta menor. Porque todos falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O homem que criou tanto o profeta maior e o profeta menor. O livro maior e o livro menor. Você pega ali um livro, a Obadias, é poucos versículos. Mas é poder de Deus. Você vai para Filemão, 25 versículos, mas é o poder do Senhor e acabou. Profeta menor. Que profeta menor? Não tem profeta menor nem maior. Profetas. Isso é a religião, inventando história. Né? Criando situações. Né? Então, que a profecia, no 21, nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eu tenho exortado as pessoas, irmãos, a ter bom ânimo. Né? Ter bom ânimo. Enfim, o ânimo sincero que nós temos em cada um de nós. Né? Eu tenho exortado a manter esse ânimo. Né? Porque a verdade escriturística é que é a nossa grande segurança. Agora, se nós formos escutar as vozes desses deuses, você vai ficar louco e não vai resolver nada. Não. Nós temos um Deus verdadeiro. Né? E nós conhecemos esse Deus através das Escrituras. E o que Jesus falou? Errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Né? E nem o poder de Deus. Então, como alguém diz que a Bíblia é mentirosa, e ele se baseia em que Paulo falou? Ué, você é um idiota. Né? Sofre aquela doença chamada idiotismo. Para com isso. Né? Agora, meus irmãos, Paulo, o profeta Paulo, que esse crítico recomendou tanto para a gente, né? Até que ele foi bacana, né? Foi bonzinho. Paulo, olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 7, versículo 2. Olha o que ele diz. Não digo isso para a vossa condenação, perdão, no 2. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. O que ele está dizendo, Paulo? Que o crítico orientou para que eu seguisse. Não abusar das pessoas. Ora, agora eu compro uma meia por R$2, unjo a tal da meia, né? Um tal da meia, coloco no envelope e te passo por R$100. Eu estou ganhando R$98 em cima de um par de meia que custava 2. O que ele falou aqui? A ninguém corrompemos, a ninguém agravamos, a ninguém enganamos. O cidadão compra um par de meia por R$2 e te vende, ele está vendendo. Que unção que é essa? Que é isso? Onde esse homem se baseou na Escritura para fazer isso? Agora tem o tal do chinelo da salvação. Gente, que isso? É outra venda. Compra por 2, agora você vai ter que dar 100, porque está ungido. As coisas ungidas são muito caras, querida. É assim, minha irmãzinha. Leva para o seu avô, leva para o seu pai, para o seu marido. E a pobre da pessoa enganada por esse espírito. E eu compro lá uns 10 pares de chinelo e passo até fome. Por brincadeira. E nós que somos os demônios da hora. Então, amados irmãos, a bem da verdade, em algumas situações, em algumas circunstâncias,
eu posso até ter entristecido alguém, mas com a ideia, com o objetivo de que ela se esclareça. Às vezes entristece, né? A nossa posição, a nossa colocação pode causar alguma tristeza, mas é para o arrependimento. E se o arrependimento veio, aleluia, glória a Deus por isso, né? Porque nem sempre o profeta agrada. Não. O profeta, ele tem que ser impopular, intransigente e mal educado. O que é ser mal educado? É não viver a educação dessa sociedade aí. Ele é mal educado em relação à sociedade. E ele passa a ser intransigente porque ele não abre mão da Escritura. E impopular, não agrada. Ah, mas na hora que a situação aperta, quando as coisas estão assim, não. Vamos atrás do profeta. Vamos buscar o profeta. Ele tem a palavra. Ele está mais perto, como a mulher fala, o senhor está mais pertinho de Deus do que eu. Deus nunca esteve perto dela. Ela guarda um domingo, ela vive a Santíssima Trindade, ela está nesses cultos caça-níqueis. Que Deus é esse? Sim, é um Deus, não deixa de ser, mas não um Deus escriturístico, né? Amados irmãos em Cristo, eu sempre exorto as pessoas a buscarem a santificação, né? Sempre falo, busca santificação. O que é santificação? Renúncia. A gente renuncia a uma coisa, depois renuncia a outra, renuncia a outra. Né? Hoje até falou para o irmão João, eu vou renunciar um pedido que uma pessoa faz para mim. Né? Eu tenho que renunciar àquilo, porque aquilo está me amargurando. Está começando a falar hoje, me amargurando. Está me incomodando aquilo. E vejo, pelos olhos carnais, nem espirituais, que eles não querem absolutamente nada com esse Deus puro e verdadeiro. Só quer esse Deus quando perde o emprego, quando está enfermo, ou quando está em alguma tribulação. Aí não, vamos chamar o homem de Deus. Aí ele quer esse Deus verdadeiro e puro. Mas na hora de viver esse Deus, de honrar esse Deus, de que... Não, o senhor está ficando louco. Isso é falsa profecia. O que é isso? Então a gente... E eu já preguei o suficiente para esse povo, né? Eu sei que nós estamos pregando, nós temos a obrigação de pregar para os perdidos, que o próprio Jesus Cristo pregou para os perdidos, né? E nós já pregamos também muito para os perdidos, vamos continuar, né, pregando para os perdidos, para que ninguém ignore a verdade, né, que está lá em Tessalonicenses. Agora, meus irmãos, Romanos capítulo 9, versículo 28, eu estou terminando essa mensagem, 9, 28, o que diz aí? Olha como isso aqui é muito importante para nós entendermos muitas coisas nas Escrituras. Romanos, eu falei, né? 9 e 28. Depois de Atos, né? 9 e 28. Porque a gente vai ficando novo, né? Aí se atrapalha. 9 e 28. O que diz? Aqui. 9 e 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Olha como é que Deus faz. Ele completa a palavra. Ele abrevia num versículo. Olha, foi para Malaquias 4, 5, 6. Lá falou em 2 ministérios. Converteu o coração dos pais aos filhos e converteu o coração dos filhos aos seus pais. Mas quando a gente vai lá em Lucas, exatamente ali ele diz, completando e abreviando num versículo o que nós precisávamos. E depois nós vamos lá para Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, 20, 21. Nós vamos encontrar que ele fala sobre o arrependimento, né? E que Jesus Cristo está contido nos céus até o tempo da restauração de tudo. Olha, aquele versículo falou sobre a restauração. Num versículo ele abreviou toda a Escritura, porque todos os profetas falaram sobre o tempo da restauração. Todos. De Moisés a Malaquias, eles falaram sobre esse tempo. Sobre esse tempo. Então nós estamos num momento glorioso, nesse tempo que os profetas falavam. Paulo anelava, ou seja, desejava ardentemente essa hora. Ele chegou a dizer, nós os que ficarmos vivos, né? Não chegou a falar assim?
Porque tinha uma vontade tão grande, irmão, mas tão grande no coração dele, de viver os dias dos filhos de Deus. Então nós estamos no caminho certo. Amém? Depois leiam Cantares, capítulo 1, versículo 5. A noiva é morena. E Cantares 5,11, que os cabelos, né, do noivo, crespos e da cor do corvo, preto como um corvo. Analisem isso. Que Deus os abençoe e que a paz de Cristo seja em cada coração. Amém? Amém. Deus abençoe um grande amor. E aí está essa mensagem. A palavra Deus colocou no meu coração. E creio, irmão, nós estamos no caminho certo. Nós somos a geração do arrebatamento. Amém. Amém.